apesar da gente estar falando de tecnologia, esse movimento da indústria 4.0 e esse movimento da educação 4.0 diz muito a respeito das competências socioemocionais. Então, essas tecnologias elas podem ser utilizadas dentro da sala de aula para potencializar o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, facilitar o aprendizado do aluno e, por incrível que pareça, Letícia, tornar a sala de aula mais atrativa para essa geração Z, que já é uma geração digital. A gente também precisa entender que o aprendizado está além das barreiras de uma sala de aula. A pandemia acelerou muito o processo de protagonismo das nossas formações. A gente tem dentro da empresa ferramentas que apoiam fortemente para essa aprendizagem continuada e autoguiada. Anglo American apresenta Conversas que Inspiram. Olá! Você conhece a Indústria 4.0? Com a utilização de tecnologias de ponta e a digitalização dos processos, ela exige uma educação que seja alinhada às suas necessidades. Para a gente entender um pouco mais sobre a evolução da educação para acompanhar as demandas do mercado, recebemos hoje Regiane Campos, especialista de aprendizagem na Anglo American. Olá, Regiane. Olá, Letícia. Olá, Ricardo. Estou super animada para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. E eu converso também com o Ricardo Aloísio, gerente de Educação e Tecnologia Industrial do Senai de Minas Gerais. Oi, Ricardo. Olá, Letícia. Olá, Regiane. Olá, ouvintes. Também super animado, porque é um tema muito legal aí para essa meninada aí que para entrar no mercado de trabalho e também para quem já está no mercado de trabalho. Muito obrigada por estarem aqui com a gente. E para você que está nos ouvindo, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Conversas que Inspiram. Eu sou Letícia Mendes e nesse episódio eu quero trazer uma discussão importante. Em um mundo que muda o tempo todo, a gente não pode se dar ao luxo de ter um sistema educacional engessado, né? Então, nós precisamos de abordagens inovadoras e das mais avançadas tecnologias educacionais para realmente estimular o engajamento, a colaboração e a criatividade dos nossos profissionais. E a indústria sabe bem disso. Por quê? Porque ela precisa de profissionais com uma mentalidade inovadora, pessoas prontas para enfrentar as transformações de um mundo digital e hiperconectado. Então, nada mais natural que a indústria invista na educação, especialmente na educação 4.0, que é digital e inovadora. Se você gostar dessa conversa, lembre-se de curtir o episódio e seguir a gente na sua plataforma de áudio preferida. Assim, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio estiver no ar. E para você que está chegando agora, o Conversas que Inspiram é um podcast quinzenal. Aproveite e maratone os outros papos que tivemos por aqui. Ricardo, logo na abertura do episódio, a gente falou sobre a indústria 4.0 e como ela demanda processos educativos diferentes. Mas para a gente explicar para as pessoas que nos ouvem o que é a indústria 4.0. Essa educação 4.0 é realmente uma alusão à indústria 4.0. Rapidamente, aqui, resumidamente, a 4.0 ela se baseou como uma quarta revolução industrial, por isso do 4.0. Esse movimento começou na Alemanha em 2011 e é um movimento de digitalização do processo fabril, da entrada dentro das fábricas, dentro das indústrias, principalmente de tecnologias de digitalização. Não é muito difícil de entender, porque nós, né, cidadãos, nós também somos impactados nessas tecnologias, aplicativos, IoT, inteligência artificial, cibersegurança, realidade aumentada, realidade virtual. Então, é isso que na verdade, nós falamos de indústria 4.0. Porém, apesar de ter o termo indústria 4.0 antes, essas tecnologias também estão em todos os setores. Estão no agro, estão no varejo, está no comércio, está em todo lugar, né? E daí, obviamente, como está em todo lugar, a necessidade de nós trabalharmos também uma educação 4.0. Legal, você comentou, né, a questão do IoT, a inteligência das coisas, da realidade virtual, da realidade ampliada. Então, como que essa educação 4.0 pode preparar os alunos e as alunas para essas novas ferramentas, para esse novo modo de produção industrial?
Bom, Letícia, aí eu vou separar em dois aspectos, em se tratando de Senai, que é uma instituição técnica e tecnológica. Então, eu tenho que ter, de um lado, implementar no Senai as mesmas tecnologias que tem na indústria. Estou falando de máquinas, equipamentos, softwares, e preparar esses alunos para nessas novas tecnologias. Então, é um desafio. Esse já é um desafio que tenho que ter no Senai, as mesmas tecnologias que a indústria está usando nas suas máquinas, nos seus equipamentos. Esse é um desafio. Mas tem um outro desafio, que é talvez o nosso foco maior aqui, que é a utilização dessas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. Porque apesar, Letícia, Regiane também comentará a respeito, apesar da gente estar falando de tecnologia, esse movimento da indústria 4.0 e esse movimento da educação 4.0 diz muito a respeito das competências socioemocionais. Então, essas tecnologias elas podem ser utilizadas dentro da sala de aula para potencializar o processo de ensino-aprendizagem, ou seja, facilitar o aprendizado do aluno e, por incrível que pareça, Letícia, tornar a sala de aula mais atrativa para essa geração Z, que já é uma geração digital, percebe? Então, esse é o grande ponto de inflexão da educação 4.0. Nós trazemos a sala de aula, não é somente tecnologia, nós trazemos também metodologia, porque tecnologia dentro de sala de aula sem metodologia é inócuo, né? Não adianta distribuir tablet para todo mundo vai usar o caderno como tablet. Você tem que ter uma metodologia atrelada a isso. Então, o que eu cito aqui, acho que é importante a gente falar, nesse contexto a gente tem uma metodologia que chama metodologias ativas. Então, a sala de aula deixa de ser uma sala de aula mais conteudista, que é tradicional, e a gente está trabalhando metodologias ativas, onde você ensina e aprende em forma de projetos, você ensina e aprende em forma de situações, de problemas que a gente fala. A gente tem a todo momento a inserção da inovação, da criatividade, de uma cultura maker, e a gente tem também o que a gente chama de estudo adaptativo, aí sim impulsionado bastante por tecnologia, né? Que é o ensino individualizado, eu trabalhar o gap de aluno a aluno, que antes era muito difícil, porque não tinha tecnologia, e agora as tecnologias estão disponíveis, né? Eu fiquei pensando, enquanto você estava falando, questão da geração Z, da gente formar os novos profissionais, né, para esse novo cenário da indústria e também para a indústria do futuro. Mas um ponto interessante da gente trazer também, que além dessa formação dos profissionais, a gente também precisa olhar para quem já está inserido no mercado de trabalho, né? Então, eu queria convidar aqui a Regiane para falar um pouquinho de como que a Anglo American tem olhado para o desenvolvimento dos seus empregados de acordo com esses avanços da tecnologia para a mineração. Então, além da gente pensar, né, em como formar os nossos profissionais, o que a gente tem feito para capacitar também quem já está aí no mercado de trabalho há mais tempo. Isso é um grande desafio, né, quando a gente pensa em como a formação está acontecendo hoje no mercado e as pessoas que a gente já tem conosco no grupo. Alinhando com os pontos que o Ricardo trouxe sobre a base em metodologias ativas, em adaptabilidade do aprendizado, a gente tem se empenhado bastante em fazer dos nossos treinamentos internos cada vez mais recheados de porções práticas, porque a gente sabe que o adulto aprende melhor fazendo, né? Então, a utilização das metodologias ativas tem sido cada vez mais estimulada no grupo. A gente tem projetos para ampliar a utilização de simuladores, porque quando a gente treina nos simuladores, a gente também protege esse operador da atuação em teste, né, dentro de riscos operacionais, além da utilização da realidade virtual para treinamentos em ambientes perigosos, porque a gente está dentro de uma indústria de alto risco e a gente precisa sempre ser direcionado pelo nosso maior valor número 1, que é a segurança. Então, a gente tem sempre buscado essas melhores práticas e uso de tecnologia para garantir uma mineração segura e sustentável. Eu acho interessante a gente mencionar um desenvolvimento continuado na ciência de dados, porque hoje na nossa área, a gente tem uma necessidade de formação de habilidades para a interpretação desse lago de dados que está sendo gerados pelos múltiplos sistemas de monitoramento. Além dessa capacitação constante
em relação a sistemas automatizados e autônomos, que têm sido cada vez mais comuns nas nossas operações. Isso demanda desenvolvimento contínuo, porque a tecnologia ela tende a ser mais rápida do que o processo de aprendizado do adulto. Então, a gente precisa sempre pensar o que eu, como empregado, preciso manter: adaptabilidade e flexibilidade. Porque a gente, às vezes, vai estar no meio de uma capacitação, de uma formação, e a gente vai precisar rever algum conceito, porque a tecnologia já se atualizou. Eu acho interessante, quando penso em desenvolvimento constante, dentro da realidade da Anglo-América, mencionar o trabalho incrível que é feito pelos técnicos das salas de controle, porque eles têm essa leitura de dados, gerando orientações em tempo real para melhoria da eficiência operacional. Além disso, central de monitoramento ambiental, de monitoramento geotécnico, tudo isso fazendo a conversão de dados em ações práticas de melhoria contínua. Como área de aprendizagem, eu queria compartilhar com vocês um trabalho que a gente está desenvolvendo em relação à revisão de currículos em uma área específica no grupo, para garantir que os currículos, ou seja, o que a gente oferece como capacitação interna, esteja alinhado às necessidades do mercado e promova um melhor retorno do investimento, tanto para o empregado quanto para a nossa empresa. E aí é importante a gente ter como meta sempre a melhor experiência de aprendizagem, porque quanto melhor a experiência de aprendizagem, melhor também vai ser a aplicação desse conhecimento nas atividades práticas do empregado. E um contraponto aí para aquilo que a gente conversou: quando a gente pensa em indústria 4.0, a gente tende a pensar em altas tecnologias, em lago de dados, internet das coisas, realidade virtual, mas o meu convite é que a gente pense no quanto inovação se associa à simplificação. Às vezes, para a gente ter um impacto em aprendizagem, a gente precisa dar um passo atrás e buscar uma forma de oferecer conteúdos mais simplificados e de maneira que o empregado perceba essa aplicabilidade no seu dia a dia. Quando a gente fala também da inovação, um tema que está muito em alta é a inteligência artificial, né? Então, a gente vê ali a utilização da inteligência artificial em vários processos. A gente pode falar em processos de produção de conteúdo, inclusive, a gente pode falar de processos industriais, e eu queria que o Ricardo trouxesse um pouquinho, né, como que a inteligência artificial está transformando a indústria e, ao mesmo tempo, se ela está transformando também a educação. Bom, esse tema é muito bom, né? Muito, muito quente, inclusive. Bom, vamos lá. A inteligência artificial, ela faz parte do contexto de indústria 4.0, ela faz parte, ela está dentro do sistema cyberfísico, né? Que é o que preconiza a indústria 4.0. Ela está lá no topo. Pegando até um gancho que a Regiane falou de como funciona a sala de controle. Então, o que a inteligência artificial faz? Ela ajuda a tomada de decisão em tempo real. A gente está passando por um momento que a inteligência artificial está muito em voga em função do chat GPT, das inteligências artificiais generativas. E aí popularizou, a coisa começou a explodir, e aí começou também, obviamente, as informações, contra-informações, dúvidas, né, inseguranças, né? Então, na indústria, é uma ferramenta importante, tá? Porque ela consegue trabalhar com um volume de dados gigantesco que o ser humano não consegue. E ela trabalha esse dado e ela pode ou não tomar uma decisão finalística. Na indústria não toma ainda. Ela dá cenários para o operador, por exemplo, ou para um gestor tomar as decisões. Mas é uma ferramenta importante. Trazendo para a educação, ela também, e aí muito se falou, né? E agora o aluno vai parar de fazer trabalho, a inovação, porque tem inteligência artificial que pinta, que faz música, que faz jingle. Eu sou muito pragmático, tá, Letícia? Eu estou muitos anos na educação. Dada a devida proporção, nós vivíamos algo parecido quando teve os sites de busca, o Google principalmente. Aí o aluno pesquisava trabalho na internet. Então, assim, a inteligência artificial generativa, ela veio para ficar. Então, o que a gente tem que fazer? Utilizar essa tecnologia como aliada. Então, por exemplo, né, ela é parte fundamental da educação 4.0. Não na substituição do professor, mas no aumento da qualidade, inclusive, vou usar essa palavra, que às vezes é muito polêmica no meio educacional, aumento da produtividade do professor. Tá? Por exemplo, o que nós estamos fazendo? Estamos implementando inteligência artificial para ajudar o professor a fazer correção de prova.
sabe? Não de uma forma automática, mas de uma forma muito rápida. A gente pode usar e está usando inteligência artificial para o professor elaborar itens de prova com mais qualidade. Então, o trabalho de 4 horas do professor, do docente do Senai, no caso, ele cai para 30 minutos. Ele é quase um revisor do que aquela questão de ficar garimpando questões, e elabora, e escreve. Isso tudo toma muito tempo do professor. Por isso que eu falei a palavra produtividade. Tá? A gente está usando bastante inteligência artificial já para monitorar, por exemplo, motivos de evasão dos alunos. Por que os alunos evadem? A gente sempre vê aquelas questões mais óbvias, né? E nem sempre é a causa raiz. Então, cruzando dados e a inteligência artificial consegue dar uma previsão quais alunos estão mais propícios ou não a serem evadidos. Evasão no Brasil, na educação, é muito séria. Então, você imagina eu ter essa ferramenta como aliada e sabendo que o aluno A, B ou C tem uma tendência maior de evadir, eu consigo fazer um trabalho mais personalizado, mais de perto com aqueles alunos. E agora a gente é um exemplo prático, né, que a gente fez trabalho de metodologias ativas no Instituto de Estudo Adaptativo. O que é o estudo adaptativo? A gente monitora aluno por aluno o processo de ensino-aprendizagem dele, cada um deles. E a ferramenta de estudo adaptativo vai mostrando onde é mais as deficiências educacionais e de aprendizado dos alunos. A gente vai fazendo um trabalho muito específico ali. A gente fez um piloto em 2017, em 2 turmas de técnica e mecânica, com o mesmo docente, turmas distintas, uma turma usando estudo adaptativo, né, e a outra turma não. A turma que usou o estudo adaptativo como uma metodologia ativa teve um desempenho 25% maior do que a outra turma. E o mesmo docente e a mesma turma na mesma escola. A gente era um piloto porque, naquela época, Letícia, era muito caro o sistema de estudo adaptativo. Hoje, com a inteligência artificial, ficou muito barato esse sistema de estudo adaptativo. Então, por exemplo, com a inteligência artificial, eu vou conseguir monitorar aluno a aluno, um por um, como é o andamento, como é o crescimento dele de aprendizado na unidade curricular A, B ou C. Então, eu vejo a utilização na educação de inteligência artificial muito válida e necessária, porque todo mundo está pensando na inteligência artificial no ponto de vista do aluno, a gente tem que olhar no ponto de vista do docente da escola, que vai ser muito estratégico, a gente vai ter dados estratégicos para reter o aluno, para melhorar a qualidade do ensino, enfim. E na indústria não é muito diferente a aplicação. Tá? A única diferença na indústria, aí eu vou entrar uma questão mais técnica, né? Mas que a própria Regiane já citou aí, na indústria eu não vou usar um chat GPT, percebe? Porque o chat GPT, ele pega trilhões e trilhões de informações na rede. Só que os dados da mineradora da Anglo não está na internet, os dados estão na própria Anglo, está lá na sala de controle. Então, a inteligência artificial dentro da indústria é uma inteligência artificial que não é generativa igual o ChatGPT. É uma inteligência artificial que a gente chama de machine learning, que é uma inteligência que vai aprendendo dentro da própria produção. Os operadores vão colhendo os dados vão estão lá, a inteligência vai aprendendo e vai dar prognósticos mais assertivos para os operadores trabalharem, tanto de sala de controle quanto os operadores lá de mina. Mas perceba o seguinte, se na indústria existe essa tecnologia também tem que estar presente na sala de aula. Até para os alunos sentirem, vivenciarem essa tecnologia. Para quando chegar na indústria, ela já é uma tecnologia existente. Então, Letícia, no aspecto de inteligência artificial dentro da escola, eu não vou falar se isso vai pegar ou não vai pegar. Tem que pegar. E tem que ser o mais rápido possível, porque é uma tecnologia que tem que ser usada, obviamente, como aliada, não como uma inimiga. Acho que a gente pode perceber, né, que a inteligência artificial, quando bem utilizada, ela pode trazer uma produtividade maior, ela pode trazer essa questão que você trouxe para a indústria, de possibilitar uma análise de decisão melhor, mais agilidade, diminuição de custo, enfim. Mas eu acho que você tocou num ponto muito importante, que muitas vezes as pessoas associam que a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Mas, assim, isso é muito difícil, porque o ser humano tem o diferencial das relações, o diferencial da conexão, do raciocínio, enfim, dificilmente a gente
A gente pode perceber que a inteligência artificial vai mudar algumas funções, pode mudar alguns cargos, mas ela não vai substituir o ser humano. E aí, uma questão que eu queria abordar aqui era exatamente isso. Hoje, a gente precisa ter as pessoas preparadas para a tecnologia, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de lado a questão do ser humano com as relações e com as conexões e com a comunicação, enfim. Então, eu queria perguntar para a Regiane, como que a gente pode promover esse desenvolvimento dos profissionais para essa era digital da indústria, mas, ao mesmo tempo, garantir que as pessoas mantenham essas habilidades desenvolvidas para o relacionamento também. A gente precisa manter o desenvolvimento das nossas competências sociais, né, Letícia? Para que a gente esteja sempre preparado para colaborar efetivamente nesses ambientes que são multigeracionais, multidisciplinares, multiculturais. Então, a inteligência artificial ela não tem essa sensibilidade, essa competência, né? Eu vejo que um grande diferencial humano está nas habilidades sociais, na interpretação, em como fazer essa leitura de toda a ambiguidade que está em torno do nosso contexto contemporâneo. Quando eu penso em habilidades dos profissionais do futuro, eu sempre vago em torno de temas que estão abarcados por diversidade e inclusão. Você mencionou as questões de comunicação assertiva, uma comunicação não violenta, né, onde a gente consiga se posicionar de maneira eficiente, além das questões voltadas para liderança e trabalho em equipe, porque a gente já tem mais que comprovado que a gente tem melhores performances quando a gente tem um time que trabalha de maneira colaborativa. Então, parece clichê, pessoal, mas são habilidades que são desenvolvidas todos os dias. A gente também precisa entender que o aprendizado está além das barreiras de uma sala de aula. A pandemia acelerou muito o processo de protagonismo das nossas formações. A gente tem dentro da empresa ferramentas que apoiam fortemente para essa aprendizagem continuada e autoguiada. Através do Learning Plus, a gente consegue formar as nossas trilhas de aprendizagem, a gente consegue acessar uma série de conteúdos de altíssima qualidade para que a gente vá ali se desenvolvendo dentro daquilo que a gente identifica como nossas potências e como nossas oportunidades, né, de desenvolvimento. Porque muitas vezes a gente também foca no nosso ponto fraco e esquece de se fortalecer nas nossas potências. Então, dentro de um ambiente psicologicamente seguro, de conversas direcionadas com a nossa liderança, a gente pode elaborar um nosso plano de autodesenvolvimento, fazendo um uso produtivo das ferramentas que a nossa organização nos oferece. Também transpondo a barreira de sala de aula, é importante que a gente considere que a gente aprende muito com o outro. Então, através de participação de projetos, através de programas de mentoria, através de conversas formais ou informais. Então, eu acho que o nosso diferencial está em manter uma cultura de aprendizagem continuada e muito tomando como grande vantagem aquelas competências que são relacionais. Porque quanto mais diversa e quanto mais coesa uma equipe, maior e melhores serão os resultados para todo mundo, individualmente, mas também coletivamente. Olha só, pessoal, isso é muito importante, porque se vocês lerem, né, em 2015 saiu o relatório do Fórum Econômico Mundial referente à indústria 4.0, e praticamente lá não se falava em tecnologia, lá se falava em competências socioemocionais. Isso é tão importante porque as pessoas dentro da empresa, na minha, na Anglo, e qualquer empresa, elas não são promovidas ou demitidas pelas competências técnicas. O cara não é promovido porque ele solda bem. Ele é promovido porque ele é engajado, ele tem uma liderança forte, que é uma pessoa que tem uma visão sistêmica. As pessoas são promovidas por isso. E elas são também demitidas quando não têm essas competências muito desenvolvidas, tá? Então, inclusive o Senai está passando por essa transformação, no sentido de que nós somos tecnicistas por natureza, né? Nós somos uma instituição técnica tecnológica, nós temos que ensinar tecnologia, mas isso não é o diferencial. Tecnologia não é o difícil de ensinar.
O difícil de ensinar que você não ensina, na verdade você desenvolve, são essas competências. Então, capacidade de resolver problemas complexos. Isso é uma competência importantíssima para a indústria. E isso você não ensina, você desenvolve. Capacidade de aprender a aprender. Letícia disse, né, a pandemia deu uma acelerada, mas é uma competência importantíssima. O conhecimento está muito rápido, então nem sempre dá para você, não dá para a empresa, né, Regiane, falar assim, agora eu vou parar tudo, vou treinar meus funcionários nisso, 40 horas de treinamento, mais 20 horas ali. Não, o funcionário vai ter que ter uma capacidade de pegar um datasheet na internet, pegar o manual da máquina, e ele vai ter que gerar essa capacidade. Isso tudo a gente desenvolve, não é ensina, a gente desenvolve na escola. E esse é o gap que tem do nosso ensino. Né? Nosso ensino é conteudista. Então é mais ou menos o seguinte, eu falo que o profissional tem que chegar na indústria e trabalhar em equipe, não é isso? É uma competência muito importante, trabalhar em equipe. Só que na escola, o trabalho é meu, a nota é minha, eu sou conduzido na escola, e eu falo na escola de uma forma ampla, tá? A sempre fazer tudo sozinho, é a minha nota, é o meu Enem, é a minha prova, é o meu trabalho. E aí, quando eu chego na indústria, eu falo assim, trabalho em equipe. Ele não foi conduzido a isso. Outro tema importante, inovação, capacidade de inovar. A nossa escola, o nosso sistema de ensino, ele não é inovador. Ele não estimula a criatividade, ele estimula o conteúdo. Se eu não sou criativo ao longo da minha jornada na escola, como é que eu vou ser inovador quando eu chegar na indústria? Para quem está nos ouvindo, eu acho que, falando do lado de dentro de uma grande indústria, né, só estou corroborando isso, e eu acho que a escola tem que mudar nesse aspecto. Por isso que eu acho que o professor tem que gastar muito menos tempo corrigindo prova, sabe, elaborando questão, é um professor quase se transformando num mentor. O professor vai ter que preparar coisas mais complexas, coisa que a inteligência artificial não vai fazer. O olho no olho, a confiança, é porque você aprende também e desenvolve essas competências mediante confiança, mediante comunicação. Isso aí nunca vai ter, é o professor. Por isso, Letícia, corroborando o que você falou, na minha visão, a visão do professor, uma AI nunca vai substituir. Agora, as competências dos professores também têm que mudar. Então, não tem mais espaço para o ensino conteudista. O ensino agora é um pouco mais holístico, um pouco mais amplo. A sala de aula normal não tem mais espaço, é uma sala de aula invertida, onde o protagonismo não é do professor, o protagonismo é do aluno. Por que o protagonismo é dele? Porque lá no mercado de trabalho, eu preciso que ele seja protagonista. Perceba? Então, eu sempre falo isso aqui dentro do sistema FIENG, né, de onde o Senai faz parte, o SESI, que a gente não vai resolver indústria 4.0 numa escola técnica nem numa escola de engenharia. A indústria 4.0, ela começa a ser resolvida lá no Fundamental 1. Lá, depois do pré-primário, Fundamental 1, Fundamental 2, um bom ensino médio, uma boa escola técnica e uma boa escola de engenharia, só dando como exemplo. A gente está falando aqui até agora de como que a educação pode formar e pode desenvolver as pessoas para a indústria, mas aí eu acho que você tocou num ponto importante, Ricardo, que é a questão da inovação para o processo educativo. E eu queria ouvir de vocês como que o financiamento da indústria pode impulsionar essa inovação para as instituições educacionais. Qual que é a importância da gente ter parcerias entre a indústria e as instituições de ensino nesse sentido? A indústria vai ser a grande captadora desse profissional capacitado. Então, a conexão da indústria com essas instituições de ensino torna-se essencial e minimamente estratégica para que haja um alinhamento entre aquilo que é oferta e demanda de mercado. Para mim, é um diálogo fundamental e que a gente, né, dentro da Anglo-América, tem a felicidade de manter dentro dos nossos programas de capacitação de mão de obra local, onde há um acompanhamento e uma retroalimentação continuada entre indústria e Senai, para que essas capacitações de mão de obra local, que são, né, capacitação das pessoas das nossas comunidades vizinhas, aconteça de maneira o mais alinhada possível para a captação desse recurso, né, para o aproveitamento dessas pessoas. Falando do Senai, o Senai, para a gente é muito fácil, porque nós somos uma instituição da indústria. Então, quem mantém o Senai é a indústria, né? Os nossos recursos vêm da indústria. O Senai é financiado 100% pela indústria.
Os nossos currículos, né, todos os nossos cursos técnicos, por exemplo, dando o curso técnico como exemplo, eles são construídos num comitê com várias indústrias. Então, o nosso currículo é muito alinhado com o que a indústria está precisando, na parte técnica, obviamente. Isso é um comitê nacional, né? E aí a gente equaliza a qualidade. Por exemplo, o curso técnico em eletromecânica em Minas é o mesmo do Rio Grande do Sul, é o mesmo de São Paulo. A gente mantém uma qualidade nacional, inclusive é fácil de avaliar depois, né, dos nossos egressos. De 2 em 2 anos eles são reavaliados e de 5 em 5 eles são revistos completamente. Então isso nos dá um dinamismo. Quem faz isso é a indústria. Então, quando a gente vai reformular o nosso técnico de mineração, a gente chama as mineradoras. Elas que vão mostrar para nós qual que é a tendência. Ó, esse profissional agora, a competência está mais para cá, está mais para lá. A gente inseriu essas novas tecnologias. Aí nossa parte de investimento de máquina e equipamento também anda junto. Eu invisto no Senai em máquina e equipamento que a indústria está adquirindo, né? Então, para nós, é muito fácil. E esse investimento que a indústria faz, o retorno dela é nessa demanda que a Regiane comentou. Mas eu quero trazer aqui um outro aspecto que impacta nisso, porque a efetividade desse investimento que a indústria faz depende muito do investimento do Estado na educação básica, tá? Porque, como eu disse, a Letícia sabe disso mais do que ninguém, porque isso chega para ela. Os nossos alunos, eles vêm com um baixo letramento digital e com baixo letramento também, convencional. Então, os alunos têm uma dificuldade, os alunos oriundos, né, principalmente, infelizmente, da escola pública, têm uma dificuldade em leitura, e aí ler relatório, elaborar relatório dentro da indústria é uma coisa muito normal. Eles têm uma dificuldade básica numa regra de 3, que é muito básico, né? E dentro da indústria é essencial, porque qualquer mistura que você vai fazer é uma regra de 3. Então, a gente tenta corrigir isso, né, dentro do ensino técnico nosso, mas o que passa no funil do Senai e do SESI é muito pequeno. Então, assim, eu acho que fica um recado aqui, e agora não é o Ricardo, gerente de educação, falando, é o cidadão, né? A gente tem que melhorar a educação pública no país, tá? E vou dizer aqui que a gente tem um movimento aqui na FIENG para isso, tem muitas indústrias, bancando bolsas de estudo de alunos carentes, né, em escola pública e em escolas particulares, né? No nosso estado, há também de ressaltar, tem um movimento muito legal aí de melhoria do ensino público, né, de financiamento do ensino técnico via recurso público, que é uma coisa muito importante, mas de forma geral, a gente tem que melhorar o ensino básico. E aí, não sou especialista em contas, né, em orçamento educacional, sou apenas um estudioso. O Brasil gasta, em termos assim, de 4 a 5% do PIB em educação, já chegou a 5,6%, segundo a OCDE. E a Coreia do Sul, que é referência em educação, como a Finlândia também, elas investem 6, 7% do PIB. Então vocês percebam que no Brasil não está muito diferente em termos de investimento em educação do que os países desenvolvidos que têm uma educação de referência, tá? Então eu acho que é uma questão de qualidade de gasto, na minha visão, é uma questão de gestão educacional também, e focar na qualificação do professor, né? O professor é peça fundamental. O professor, obviamente, gostaria eu, e não é, que boa parte desse gasto fosse utilizado na valorização do salário do professor no Brasil, né? Se a gente não tem bons professores, se nós não temos bons professores, como é que nós vamos ter bons profissionais lá no final? A conta não fecha. Então, a gente tem que valorizar muito essa profissão no país, né? E, inclusive, remuneração e treinamento. Não é só dinheiro, é dinheiro também, mas é treinamento. Toda essa metodologia, quer dizer, a gente está falando de uma coisa muito digital, né, Regiane? Mas o nosso professor da escola pública é analógico. Então, não vai fechar essa conta. Então, chega uma geração digital, ou tem uma geração que precisa de todo um letramento, e os nossos docentes não são digitais. Eles não estão acostumados com essas... e que tudo aquilo que você não é acostumado, você, num primeiro momento, tem uma certa aversão, né? Tem uma certa resistência. Então, acho que a gente tem esse lado, tem o financiamento, sim, da indústria, mas a gente tem que usar bem melhor o financiamento público, que não é pouco. E só para terminar,
muita gente não sabe do dado, né? Como aqui no Senai eu também cuido, além da educação, cuido também da tecnologia. A indústria brasileira é a que mais financia a inovação no país. Os projetos de inovação no país, de longe, são financiados pela indústria. Quase 70% do recurso privado de P&D no país, ele é feito pela indústria, né? Então, a indústria faz muito bem o seu papel aí, e a gente espera aí que os outros entes, né, dessa equação que é complexa, também o façam. Um investimento não só voltado para a educação 4.0, mas para a educação básica como um todo, né? E para a inovação aí para o nosso futuro. Excelente. Pessoal, a gente está chegando ao final do nosso podcast, mas eu ainda queria fazer uma perguntinha para vocês, para o nosso quadro Inspira e Ação. Eu queria abordar um pouquinho de reflexões sobre essa educação mais inovadora. E aí eu queria saber se vocês têm algum exemplo de alguma situação que vocês poderiam trazer para a gente, em que vocês perceberam que a inovação voltada para a educação fez a diferença na vida de alguém. Vocês têm um caso assim para compartilhar? Na verdade, eu estou há 25 anos no sistema FIENG aqui no Senai, né? Eu comecei como aluno aprendiz. Eu me lembro muito da minha turma. Então, eu vou dar um exemplo próximo de mim, um exemplo nosso, pessoal. Da minha turma eram 20 alunos, né? E alguns resolveram continuar no Senai, né? Foram para a indústria, eu fiquei 6 anos na indústria, voltei, e desde 96 a gente está no Senai e outros colegas, né? E dentro do Senai eu comecei como instrutor, né? Que é a base mola motriz do Senai. E o que eu percebo? Todos aqueles docentes que conviveram, que são vários, né? Comigo, todos aqueles que alçaram cargos grandes, é porque ao longo da carreira teve uma postura empreendedora e também inovadora. Eu tenho vários colegas hoje, eu posso citar 3 aqui, além de mim, que estão em cargos de liderança, de alta liderança no Senai, porque tiveram ao longo da carreira, dos 20, 25 anos de carreira, uma atitude muito empreendedora também, intraempreendedora, mas inovadora. E pode parecer, mas é muito tempo dentro de uma empresa, né? Mas a indústria também tem essa característica, a gente tem vários cargos, vários setores. Quer dizer, ninguém ficou sempre fazendo a mesma coisa. Todo mundo foi saindo da zona de conforto, fazendo coisas totalmente diferentes. Um foi lá para o financeiro, o outro foi lá para a engenharia, o outro ficou na educação, mas sempre com uma postura inovadora e foi crescendo, né? Eu trouxe esse exemplo muito, muito próximo de mim. E eu vejo também, aí dando um exemplo mais amplo de setor, né, um setor inovador que se reinventou, principalmente depois de pandemia, é esse pessoal de TI. O pessoal de TI normalmente pensa um pouquinho mais fora da caixa, mais design thinking. Esse pessoal, eles se reinventaram. Certificado para eles hoje não faz a mínima diferença, estão mais procurando conhecimento, certificações, o aprender a aprender. Eles desenvolveram muito essas competências, foram muito inovadores nessa área, e o setor de TI ele se descolou dos outros setores, principalmente com relação ao comportamento do próprio setor e a valorização desses profissionais, né? Esses profissionais se reinventaram, né? Então eu acho, pegando um exemplo muito próximo de mim, e agora um exemplo mais genérico de setor. É bom observar como o pessoal de TI tem trabalhado, principalmente no pós-pandemia. Talvez os outros setores, a gente consiga aprender alguma coisa com eles. Com certeza, tem Letícia, veio uma experiência muito intensa que a gente fez no América em 2018, se não me engano, com layoff, quando a gente teve que fazer uma parada nas nossas operações e aproveitamos esse momento para capacitar a nossa mão de obra. E algo que me impactou e que eu percebi que mudou muito a vida das pessoas foi perceber que aquilo que eles estavam fazendo em sala de aula seria imediatamente aplicável à prática. Então, eu penso que isso inspira muito quando a gente percebe que a gente está se desenvolvendo, que a gente está discutindo, que a gente está se melhorando para algo que vai ser extremamente aplicável no nosso dia a dia. E isso vem de um protagonismo de carreira, né? Vem de a gente tomar as rédeas da própria carreira e não esperar que definam pela gente. Então, a inspiração para mim está em considerar que o presente é o nosso principal ativo para o futuro. E tudo que a gente está aprendendo hoje já é
um incremento para nos tornar um profissional melhor no futuro. E ações como essa, né, de estar aqui hoje, de estar trocando essa ideia com o Ricardo, com você, Letícia, de ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho com os nossos ouvintes, para mim, é algo fundamental no meu processo de desenvolvimento, e eu espero que seja no processo de desenvolvimento também de cada um que está nos escutando, porque a educação 4.0, ela é a junção das melhores metodologias, ela é a junção das tecnologias mais recentes para formar profissionais mais bem preparados. Mas eu? O que eu estou fazendo com isso? Como eu estou fazendo uso do meu tempo? Como eu estou aproveitando as oportunidades que me são apresentadas? Então, eu acho que o impacto está em realmente, uma expressão bem mineira, né? Mas em tomar as rédeas da própria carreira, de tomar as rédeas da própria vida, de fazer o melhor uso possível do tempo. E, às vezes, o melhor uso do tempo está em refletir, em avaliar, né? Em tentar interpretar melhor aquela situação e gerenciar melhor aquelas necessidades que a gente tem de mudança e de lidar com os nossos desafios. Sensacional. Gente, na nossa conversa ficou muito forte para mim que o aprendizado contínuo, a tecnologia, as conexões pessoais e as habilidades socioemocionais, elas têm que estar lado a lado na formação tanto dos profissionais do presente quanto do futuro. E agora a gente chega ao fim do nosso podcast e eu queria agradecer demais a você, Ricardo, e a você, Regiane, pela nossa conversa. Fiquei muito feliz com esse bate-papo e eu tenho certeza que quem está escutando a gente também gostou bastante, achou que foi bem inspirador. Então, obrigada, Ricardo. Obrigada, Regiane. Obrigado, ouvintes. Até mais. Obrigado pelo convite, viu, Letícia? Um abraço. Prazer em conhecê-la, viu, Regiane? Muito obrigada. Foi um prazer e vamos aí seguir fortalecendo as nossas redes. E a você que chegou até aqui, muito obrigada por acompanhar esse podcast que a gente produz com muito carinho e atenção. Você gostou desse episódio? Então siga o nosso perfil na sua plataforma de áudio preferida e ative o sininho para saber sempre que um novo episódio estiver disponível. Para conhecer mais sobre a Anglo-América, acompanhe os nossos perfis oficiais nas redes sociais. Até a próxima! Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença.